O que você faria se soubesse que os guardas estavam chegando, e a morte estivesse a poucos instantes de distância, no ano de 258 d.C., sob a brutal perseguição do imperador Valeriano? Um humilde papa chamado Sisto II fez sua última resistência, não com uma espada, mas com uma fé inabalável. Esta é a história de um pastor, seus leais diáconos e um sacrifício que ecoou através dos tempos. O Papa Sisto II foi eleito bispo de Roma em uma das épocas mais perigosas para a liderança da Igreja. Os cristãos se reuniam em segredo. O império observava cada movimento. E em 257, Valeriano emitiu um decreto: bispos, padres e diáconos deveriam ser executados imediatamente se fossem pegos. Em 6 de agosto de 258, enquanto o Papa Sisto II celebrava a Eucaristia com seus diáconos nas catacumbas, soldados invadiram o local. Não havia tempo para correr. Não havia lugar para se esconder. Ele foi capturado junto com 4 de seus diáconos, Felicíssimo, Agapito, Januário, Magno e Vicente, do lado de fora do sagrado local de sepultamento dos mártires. O Papa Sisto II foi decapitado nas mesmas pedras que haviam visto o sangue de tantos antes dele. Seus diáconos compartilharam o mesmo destino, fiéis até o fim. Um jovem diácono, Lourenço, sobreviveu, por mais alguns dias. A lenda diz que ele se aproximou de seu amado Papa enquanto este estava sendo levado. Sisto lhe disse: "Não chore, meu filho. Você me seguirá em 3 dias", e ele o fez. O sangue dos mártires é a semente da Igreja. São Sisto II e seus companheiros nos lembram que a santidade exige coragem, e o amor a Cristo exige tudo. Eles deram suas vidas, para que pudéssemos manter a fé. Seus nomes estão gravados nas pedras da eternidade. São Sisto II e companheiros, rogai por nós. O que acontece quando um advogado rico e brilhante deixa tudo para trás, não por poder, mas para reformar uma igreja quebrada por dentro? Esta é a história de São Caetano, um homem que abriu mão do conforto, da riqueza e do prestígio para viver radicalmente por Cristo, e ajudar a salvar a igreja da corrupção, uma alma de cada vez. São Caetano nasceu em 1480 em Vicenza, Itália, em uma família nobre. Estudou direito na Universidade de Pádua e tornou-se um jurista brilhante. Mas, embora tivesse todas as oportunidades de desfrutar do sucesso mundano, seu coração ansiava por algo muito mais profundo, a santidade. Ordenado sacerdote em 1516, Caetano não se contentou em simplesmente celebrar a missa. Tornou-se um reformador por dentro, vivendo austeramente, cuidando dos doentes e promovendo os sacramentos, especialmente a comunhão frequente, o que era raro na época. Mas a Igreja no início do século XVI estava em crise, atormentada pela decadência moral, pelo mundanismo e pela sombra iminente da revolta protestante. Caetano respondeu não com raiva, mas com ação. Em 1524, ao lado de Gian Pietro Carafa, que mais tarde se tornaria o Papa Paulo IV, ele cofundou a Congregação dos Clérigos Regulares, mais conhecida como Teatinos. Sua missão? Viver como os apóstolos, sem posses, em total confiança na providência divina e inspirar uma reforma do clero por meio do exemplo. Os teatinos se recusavam a mendigar ou possuir propriedades. Viviam inteiramente pela fé e pela caridade. O coração de Caetano também ardia em compaixão pelos pobres e doentes, especialmente durante pestes e guerras. Apesar das provações, incluindo a prisão durante a convulsão política em Nápoles, Caetano nunca deixou de pregar esperança, humildade e total confiança em Deus. Ele morreu em Nápoles em 7 de agosto de 1547, sussurrando sua última oração: "Que eu morra nos braços de Jesus". Ele enfrentou dragões, quebrou um cálice envenenado e desafiou imperadores. Isso não é uma lenda, é a história real de um bispo que andou com anjos e morreu por Cristo. Esta é a vida de São Donato de Arezzo. São Donato viveu no século IV, durante o reinado do imperador Juliano, o apóstata. Nascido em Nicomédia e criado na fé, ele se tornaria um ousado confessor de Cristo numa época em que a apostasia e a perseguição ressurgiam em todo o Império Romano. Donato foi educado na fé cristã por São Pimênio, um padre devoto. Fugindo para Arezzo após o martírio de Pimênio, Donato foi ordenado padre e logo se tornou o bispo da cidade, famoso por sua sabedoria, santidade e coragem. Durante a celebração da Eucaristia, um pagão tentou envenenar o vinho consagrado para zombar dos cristãos. Mas, quando Donato elevou o cálice ao céu, ele se estilhaçou,
revelando milagrosamente a traição. Ele rezou e o cálice foi restaurado por inteiro. Muitos se converteram na hora. A lenda conta que um dragão terrível aterrorizava a região. Com nada além do sinal do cruz, Donato a afastou, simbolizando o triunfo de Cristo sobre a escuridão e o medo pagãos. Recusando-se a renunciar à sua fé sob as políticas anticristãs de Juliano, Donato foi preso e decapitado em 7 de agosto, por volta do ano 362. Seu túmulo em Arezzo tornou-se um local de peregrinação. E milagres foram relatados por sua intercessão. São Donato nos lembra que a verdadeira coragem não consiste em matar dragões, mas em permanecer firme na fé, custe o que custar. Sua vida é um chamado à ousadia em Cristo e à confiança no poder divino. Microfone dos cálices envenenados ao testemunho destemido, São Donato, rogai por nós. O que um cruzado, um legislador e um pacificador têm em comum? No coração turbulento da Terra Santa, um homem moldou a alma de uma futura ordem santa. Esta é a história de Santo Alberto de Jerusalém, o homem por trás da regra carmelita. Santo Alberto de Jerusalém nasceu em meados do século XII na Itália e alcançou destaque não pela espada ou pela coroa, mas pela sabedoria, santidade e diplomacia. Cônego da Igreja da Santa Cruz em Cremona, Alberto rapidamente se destacou por seu profundo intelecto e percepção espiritual. Em 1205, o Papa Inocêncio III nomeou patriarca latino de Jerusalém, uma posição de grande responsabilidade numa época em que a Terra Santa era um campo de batalha entre fés e reinos. Embora a guerra e a divisão o cercassem, Alberto tornou-se um símbolo de unidade, usando a paz em vez do poder, mas o legado mais duradouro de Alberto começou nas encostas do Monte Carmelo. Lá, um grupo de eremitas buscou viver uma vida de oração no espírito do profeta Elias. Esses eram os primeiros carmelitas, e eles se voltaram para Alberto em busca de orientação. Por volta do ano de 1209, Alberto escreveu para eles uma regra de vida, uma obra-prima espiritual que equilibrava oração, comunidade e serviço apostólico. Esta regra carmelita definiria o coração da ordem carmelita pelos séculos seguintes. Tragicamente, em 1214, enquanto se preparava para celebrar a festa da exaltação da Santa Cruz, Alberto foi assassinado por um nobre descontente que ele tentará corrigir. Ele morreu como viveu, um pastor fiel e um reformador destemido. Santo Alberto de Jerusalém nunca se propôs a fundar uma ordem. Mas sua sabedoria deu estrutura a um movimento espiritual que daria à Igreja alguns de seus maiores santos, Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz e Santa Teresa de Lisieux. Ele continua sendo um modelo de paz, governança e santidade, um arquiteto silencioso da espiritualidade carmelita. Numa época em que a heresia se espalhava como fogo e a igreja tremia sob o peso da confusão, um homem se apresentou, não com espada ou coroa, mas com palavra e verdade. Esta é a história de São Domingos de Gusmão, o pregador que mudou o mundo com nada além de uma fé ardente e o poder do Evangelho. Domingos nasceu por volta de 1170 em Caleruega, Espanha, em uma família nobre e profundamente cristã. Desde a juventude, demonstrou uma profunda sede pela verdade e um coração atraído pelos pobres. Vendeu seus livros preciosos para alimentar os famintos durante a fome, valorizando as almas acima do conhecimento. Como cônego de Osma, Domingos viajou pelo sul da França, onde se deparou com a heresia cátara, um movimento que pregava um falso dualismo, negando a humanidade de Cristo e a autoridade da Igreja. Domingos não viu inimigos, mas ovelhas perdidas, e sabia que elas não retornariam pela força, mas pela santa pregação. Domingos viajava a pé, vivendo com simplicidade, pregando com poder e debatendo com clareza e caridade. Seu zelo se inflamou, outros se juntaram a ele. Em 1216, o Papa Honório III aprovou formalmente a Ordem dos Pregadores, uma irmandade dedicada ao estudo, à pobreza e à pregação do Evangelho na verdade. A tradição afirma que a Santíssima Virgem Maria deu a Domingos o rosário como arma de oração contra a heresia e o pecado. Por meio dessa devoção e pregação incansável, seus filhos, os dominicanos, tornaram-se tochas de luz em universidades, púlpitos e missões ao redor do mundo. Em 6 de agosto de 1221, São Domingos morreu em Bolonha, abraçado pelo amor de seus irmãos. Suas últimas palavras foram um chamado à humildade, unidade e perseverança. Ele foi canonizado apenas 13 anos depois. Seu legado? Uma ordem mundial, uma profunda devoção mariana e uma igreja reacendida pela verdade.
Em um mundo ainda envolto em confusão, a luz de Domingos brilha. Carregamos nós, como ele, a tocha da verdade? Pregaremos, não apenas com palavras, mas com vidas consumidas por Cristo. 3 homens, presos não por correntes, mas pela fé, enfrentaram o poder do Império Romano. Eles escolheram a morte em vez da negação, e seus nomes ecoam através dos séculos: Ciríaco, Largo e Esmarago. Quem eram eles? E por que deram tudo por Cristo? Do final do século III ao início do século IV, o Império Romano era um lugar perigoso para os cristãos. Sob o imperador Diocleciano, a perseguição atingiu seu auge. Foi nessa época que 3 homens fiéis, Ciríaco, Largo e Esmarago, se levantaram para testemunhar com suas vidas. Ciríaco, conhecido como diácono da Igreja Romana, servia aos pobres e consolava os presos por sua fé. Ele era profundamente respeitado por sua coragem e devoção inabalável. Seus companheiros, Largo e Esmarago, também eram conhecidos por seu serviço e firmeza. Quando foram presos por ajudar prisioneiros cristãos e se recusarem a sacrificar a deuses pagãos, foram submetidos a torturas brutais. Mesmo assim, não se arrependeram. Segundo a tradição, sua força no sofrimento inspirou muitos a abraçar a fé. Eles acabaram sendo condenados e decapitados na Via Salária, uma estrada que saía de Roma, onde tantos mártires derramaram seu sangue. Suas relíquias foram veneradas em Roma por séculos, e suas memórias preservada no martirológio romano. Sua festa é celebrada em 8 de agosto, um lembrete do preço do discipulado e da coroa de glória que aguarda aqueles que perseveram. Eles escolheram Cristo em vez do conforto, a cruz em vez do compromisso. Santos Ciríaco, Largo e Esmarago, mártires de Roma, rogai por nós. Ela nasceu filósofa judia, tornou-se ateia, converteu-se ao catolicismo e morreu como mártir carmelita em Auschwitz. Esta é a história de uma mulher que buscou incansavelmente a verdade e a encontrou na cruz. Edith Stein nasceu em 12 de outubro de 1891, em uma família judia devota em Breslau, Alemanha. Altamente inteligente e independente, rejeitou a fé aos 14 anos e abraçou o ateísmo em busca da razão pura, mas a razão por si só não saciou sua sede pela verdade. Enquanto estudava com o grande Edmund Husserl, Edith conheceu pensadores cristãos e ficou profundamente comovida com a vida de Santa Teresa de Ávila. Certa noite, leu sua autobiografia de ponta a ponta, e, ao amanhecer, Edith proclamou: esta é a verdade. Atraída pelo sofrimento e pelo amor de Cristo, Edith ingressou nas Carmelitas Descalças em 1933, adotando o nome de Teresa Benedita da Cruz. Mas as sombras do regime nazista pairavam sobre ela. Como freira de origem judia, tornou-se alvo de perseguição. Em 1942, os nazistas a prenderam, juntamente com sua irmã Rosa, em um convento na Holanda. Dias depois, em 9 de agosto, Santa Teresa Benedita da Cruz morreu nas câmaras de gás de Auschwitz, declarada copadroeira da Europa pelo Papa João Paulo II em 1999. Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, permanece como uma testemunha imponente da fé, da razão e do amor sacrificial em um mundo dilacerado pelo ódio. Do silêncio de Auschwitz ergueu-se uma voz que ainda ecoa na alma da Europa: a verdade, o amor e o poder da cruz. Você daria sua vida em vez de trair a sua fé, sabendo que ela terminaria em uma estrada romana esquecida? Esta é a história de São Romano, um soldado de Cristo cujo sangue marcou as pedras da Via Tiburtina. Nos primeiros séculos do cristianismo, a fé tinha um preço, e para muitos, esse preço era a morte. São Romano foi uma dessas almas corajosas. Cristão devoto, manteve-se firme numa época em que a lealdade ao império significava renunciar a Cristo. Sabemos pouco sobre sua juventude, mas seu martírio diz muito. Sob a perseguição do imperador Valeriano ou de Diocleciano, São Romano foi preso por se recusar a oferecer sacrifícios aos deuses pagãos. Sua ousada confissão de fé o tornou alvo da ira imperial. Apesar das ameaças e tormentos, Romano recusou-se a negar a Cristo. Por isso, foi condenado e executado ao longo da Via Tiburtina, uma longa estrada que saía de Roma, frequentemente manchada pelo sangue de mártires. Ele morreu com uma fé inabalável, juntando-se às fileiras dos primeiros heróis da Igreja. Seu túmulo tornou-se um local de veneração. A memória de São Romano perdura na martirológios da Igreja, celebrados todo dia 9 de agosto, no silêncio da Via Tiburtina.
O testemunho de São Romano ainda ecoa, lembrando-nos que a verdadeira força está na fé que nunca cede. Exigiram que ele entregasse os tesouros da igreja. Ele retornou com os pobres, os doentes e os cegos, e então encarou o fogo com um sorriso. Quem era esse diácono destemido que desafiou o Império Romano, no coração da Roma do século III? Quando o cristianismo era proibido e brutalmente perseguido, um jovem diácono espanhol chamado Lourenço surgiu como um farol de coragem, caridade e fé inabalável. Nomeado um dos 7 diáconos de Roma pelo Papa Sisto II, o dever de Lourenço era distribuir esmolas e cuidar dos pobres. Quando o imperador Valeriano lançou uma feroz perseguição em 258 d.C., o Papa Sisto foi preso e executado, mas não sem antes dizer a Lourenço: "Você me seguirá em 3 dias." Como previsto, Lourenço foi convocado pelas autoridades romanas e ordenado a entregar as riquezas da igreja. Mas, em vez de ouro e prata, ele reuniu os párias, viúvas, órfãos e doentes, apresentando-os ao prefeito com palavras ousadas: "Estes são os verdadeiros tesouros da igreja." Indignado, o prefeito o condenou a uma morte lenta e pública. Lourenço foi amarrado a uma grelha sobre brasas. A lenda nos conta que, em meio à agonia, ele manteve o senso de humor, dizendo com um sorriso: "Vire-me. Estou farto deste lado." São Lourenço foi martirizado em 10 de agosto de 258 d.C., mas sua coragem alegre ecoa através dos séculos. Ele é o santo padroeiro dos diáconos, dos pobres e até mesmo, ironicamente, dos cozinheiros. Seu testemunho destemido continua a nos inspirar a ver o verdadeiro tesouro da Igreja, Cristo vivo no menor entre nós. São Lourenço, diácono e mártir, rogai por nós.